Gente, então vamos lá. O Thales é professor de física e nós vamos fazer um trabalho em conjunto integrando física com história e a história com a física. Eu vou começar porque eu sou decano, né? Sou bem mais velho, já sou vacinado, inclusive, então eu vou começar. Eu vou apresentar para vocês aqui a história, ela não tem como ser trabalhada sem tempo. Nós precisamos da cronologia, da data, para a gente ter noção do tempo estudado, né? Bom, no comecinho da Idade Moderna, ou no final da Idade Média, aconteceram grandes eventos, o Renascimento, a formação dos Estados Nacionais modernos, Estados absolutistas e mercantilistas. Nós tivemos também as grandes navegações, que vão dar origem à primeira globalização, né? E temos também a reforma e a contra-reforma. Esses 4 grandes episódios não acontecem na mesma data, mas acontecem na mesma época e interagem, né? Eles se misturam de alguma maneira. Muito bem. Aí começa a Idade Moderna, que é chamada de Antigo Regime, é chamada de transição feudal capitalista, porque a Idade Moderna não é feudal, mas também não é capitalista. O feudalismo é a Idade Média, o capitalismo é a Idade Contemporânea. A Idade Média teve o feudalismo, a Idade Contemporânea, o capitalismo. Agora, na Idade Moderna, nós temos um período de transição com características tanto feudais quanto capitalistas, tá certo? E na Idade Moderna também, o Brasil foi colônia, por exemplo, a América foi colônia. Houve um processo de exploração colonial aqui no continente americano, né? Bom, olha que interessante. A Idade Moderna é também um período da Revolução Científica. Os valores que hoje nós aceitamos, nós hoje defendemos e consagramos na questão da produção da verdade, do conhecimento, os valores científicos, eles são consolidados nesse período chamado de Idade Moderna. Tá? E o Renascimento, por exemplo, ele permitiu que as portas para a Revolução Científica acontecessem. Foi o Renascimento que abriu espaço para que a Revolução Científica ocorresse. Tá bom? Ela vai acontecer durante a Idade Moderna. E aí chegamos ao final da Idade Moderna. Entre o século XVII e o século XVIII, ocorrem outros grandes fatos. As revoluções inglesas, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Americana, a Revolução Francesa. Não acontecem na mesma data, mas na mesma época. Está vendo, né? Na mesma época. Ok? Outra coisa interessante também é que, nesse cenário, que é o final da Idade Moderna, nós temos, por exemplo, aqui na América, o processo de emancipação das colônias, como o Brasil, como os estados da América Latina, que vão separar. Falando em Brasil, aqui dentro ocorrem as inconfidências mineira e baiana, questionando a dominação portuguesa, né, defendendo os ideais de libertação, de independência, de resistência à tirania. Muito bem. Então, dentro desse cenário, olha só o que a gente vai trabalhar agora. Olha só, o Renascimento. Tá? Olha só, nós vimos, eu vou pegar alguns fatos que estão aí nessa linha de tempo e vou selecionar esses fatos e apresentar alguma coisa específica sobre eles. O Renascimento aconteceu entre o final da Idade Média e o comecinho da Idade Moderna, e foi um movimento filosófico, um movimento cultural, um movimento científico também, artístico, até na arquitetura o Renascimento exerceu influência. Esse movimento, chamado de Renascimento, ele procura, olha, presta atenção, por que o nome Renascimento é utilizado? Os autores, os artistas, os filósofos, os pensadores desse período, desse movimento que aconteceu lá no comecinho da Idade Moderna, finalzinho da Idade Média,
eles consideravam que a Idade Média foi um período de atraso e que o melhor momento da humanidade foi o período antigo, a antiguidade grega e romana, que é chamada de antiguidade clássica. Tá? Esses autores, eles são autores que consideram a antiguidade clássica a melhor época da humanidade. E ela tinha que ser imitada, ela tinha que ser copiada. Por isso, os renascentistas são chamados renascentistas, e por isso eles se inspiram tanto na antiguidade grega e romana, praticamente negando os valores, negando as qualidades da Idade Média. E até hoje, não sei se vocês sabem disso, mas até hoje nós ainda, muitas vezes, a gente lê alguma coisa, vê algum filme, algum documentário que chama a Idade Média de período de trevas, período de atraso. Isso é um legado do Renascimento, é uma herança que a gente tem deixada pelo Renascimento. Bom, agora, o Renascimento, ele também, além de procurar inspiração na antiguidade grega e romana, ele também defende valores como a razão, a ciência, devem ser balizas para a gente chegar ao conhecimento. Autores vinculados ao Renascimento, por exemplo, Galileu. O Tales vai falar um pouquinho a respeito da física. Galileu, a partir das suas observações, dos seus estudos, Galileu disse que o nosso planeta e os demais giram em torno do Sol. É o heliocentrismo. A igreja não aceitou, a igreja bateu o pé e disse: o certo é o geocentrismo, a Terra é o centro, e tudo gira em torno da Terra. Galileu foi acusado de herege por causa das suas ideias, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, o Renascimento, na área da razão da ciência, ele abre portas para a especulação, para uma nova forma de pensar, mas também vocês têm que lembrar que a igreja prende, a igreja mata, a igreja executa, a igreja queima as pessoas, a igreja tem um poder muito grande nesse período, nesse momento, e ela exerce esse poder calando muitas vozes, ou censurando muitas vozes. Né? O Renascimento também é caracterizado pelo individualismo. O ser humano é um universo em si mesmo. Falando nisso, presta atenção, tá? Presta atenção. Hoje, vocês que tiveram aula comigo sobre a modernidade líquida, nós não falamos que hoje a pessoa é uma instituição? Que a pessoa ela é uma instituição? Nós não temos aí o digital influencer? Não tem? Não tem gente que tem a Juliette, não sei quantos milhões de seguidores agora essa moça tem? Do nada, ela foi catapultada a uma influenciadora. A Juliette é uma instituição. Ela é uma instituição. Então, é o máximo do individualismo. A pessoa virou uma instituição hoje. Tá? Agora, essa ideia de que o homem é um indivíduo único, singular, especial, ela é uma ideia reforçada pelo Renascimento, consagrada pelo Renascimento. O antropocentrismo, antropo é homem em grego, antropocentrismo é o homem como centro. Os autores do Renascimento consideram o homem a mais importante obra de Deus. Lembrando que o Renascimento não é ateu, viu? Não é ateu, mas também não é fanático, não é vinculado a uma crença fanática da religião. E os autores consideram o homem a mais importante obra de Deus, dotado de capacidade, dotado de condições de entender, de compreender, de fazer, de conhecer, de produzir verdades. Né? E o classicismo é a influência da cultura clássica. A cultura grega e romana, ou greco-romana, é chamada de clássica. Tá? E vai exercer grande influência nos autores, nos pensadores, nos artistas do Renascimento. Tá bom? Bom, aí, durante a Idade Moderna, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Durante a Idade Moderna, olha o Renascimento aqui, ó. Ó, o Renascimento está aqui. Tá vendo? Durante a Idade Moderna, nós vamos ter a Revolução Científica. Haverá uma efervescência das ciências, das várias ciências, dos vários ramos das ciências, que vão surgindo a partir da especulação, a partir da investigação, a partir da experimentação.
né? Agora, o curioso é que a Igreja Católica reagiu, claro, a Igreja Católica se posicionou contra isso, claro, é óbvio que a ciência, ela coloca a Igreja em xeque, né? A ciência, ela retira o divino das explicações da verdade. A Bíblia agora não é a fonte da verdade, né? Então, nós observamos, então, choques entre a Igreja Católica e esses autores, esses cientistas que vão surgir. Mas, mesmo assim, a ciência vai avançando. Durante a Idade Moderna, vai avançando. Agora, o interessante, presta atenção, a invenção da imprensa. A imprensa de imprimir, a máquina de imprimir, ela foi inventada no século XV, por um alemão chamado de Johann Gutenberg. A invenção da imprensa é uma revolução tecnológica, porque facilita o acesso ao livro. Até então, o livro era copiado à mão. E quem dominava a técnica de copiar era a igreja, eram os monges da Igreja Católica que faziam isso. Agora não, agora o livro é feito em máquinas, ele é feito de uma forma mais rápida, ele é mais popularizado, mais acessível, mais barato, isso facilita a difusão de informações e de saberes também. Então, a imprensa é muito importante na revolução científica. Tá? A imprensa, ela divulga os saberes, facilita a divulgação, a difusão, o conhecimento. Né? Agora, além disso, pouca gente sabe a reforma. A reforma protestante, o aparecimento das igrejas protestantes, né? Naquela quebra da unidade católica, aparecem as igrejas, a igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja anglicana. Essas igrejas protestantes também contribuem para a revolução científica, sabe por quê? Porque a igreja protestante, ela não se opõe à ciência, como muita gente pensa. Pelo contrário, a igreja protestante considera que a ciência comprova a obra de Deus. Então, quando o cientista chega a uma determinada verdade, a uma determinada experimentação, a uma determinada comprovação, na verdade, aquele cientista está comprovando uma obra de Deus. Então, a reforma acaba incentivando os cientistas. Não é à toa que, nos países protestantes, a evolução científica é extraordinária, ela é fantástica. Né? Grandes cientistas são observados nas regiões que adotaram a igreja protestante. Tá bom? Bom, falando, eu tenho aí o meu xará. Lembrando uma coisa esquisita, o meu pai chama Newton, eu sou Newton, eu tenho um irmão que chama Newton também, tá? É a coisa mais esquisita, mas fazer o quê, né? Paciência. E aí tem o quarto Newton, o Isaac Newton. Olha o que ele disse. Vocês estão vendo a data de nascimento e morte dele, né? Ele está aí entre o final do século XVII, né, passou de 17 para 18. Então, ele disse, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros gigantes. Newton não nasceu sabendo tudo, sabe? Ele não nasceu, a primeira coisa que ele falou para a mãe dele, quando a mãe dele estava ensinando ele a falar, ele falou assim, mamãe, para toda força de ação, tem uma de ração igual ao contrário. Não falou isso, não. Newton aprendeu. Então, ao longo da revolução científica, cientistas vão sendo formados, médicos vão sendo formados, pesquisadores serão formados. Você sabe como foi que Harvey, inglês, cientista da área de medicina, comprovou a circulação sanguínea? Através de cálculo matemático. Matemático e físico, que ele comprovou a circulação sanguínea. Para o rei inglês, o rei Carlos I. Não? Muito bem. Então, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Tá bom? Continuando. Quando chegamos ao século XVIII, aqui, eu vou voltar aqui, tá vendo aqui, ó, o século XVIII, ó, aqui assim, já no final da Idade Moderna, acontece o Iluminismo. O Iluminismo vai cair na prova do Enem. Eu aposto meu braço, ele nunca deixou de cair. Sabe por quê? Porque o iluminismo está entranhado numa série de fatos. O iluminismo está na independência do Brasil, na Inconfidência Mineira, na Inconfidência Baiana, na independência norte-americana. O iluminismo está na literatura, no arcadismo, por exemplo.
O iluminismo está presente na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, ele vai cair na sua prova. Os valores que hoje nós consagramos, nós aceitamos, são iluministas na política, no direito, na Constituição. Valores que nós aceitamos hoje como valores norteadores da sociedade são iluministas. Onde foi que surgiu a ideia da educação ser um direito? Hein? Da educação universal ser um direito? Foi lá no seu bairro? Na sua casa? Não, não. O iluminismo. Então, o iluminismo é o apogeu de todo esse processo consagrador da ciência e da razão. Os iluministas surgiram na França e acabaram se espalhando rapidamente pelo mundo, chegaram ao Brasil. Os iluministas consideram que a razão e a ciência iluminam o homem na direção do saber, na direção da verdade, na direção do conhecimento. Por isso a palavra iluminismo, tá? Iluminismo. Quem teve aula, né, nós tivemos aula semana passada, nessa linha, nós falamos sobre alfabetizado e falamos sobre letrado. Né? O letrado, ele é um ilustrado. O iluminismo é chamado também de ilustração. Sabe? O letrado é aquele que é ilustrado, no sentido positivo, não é no sentido negativo, não. Ele sabe, ele tem conhecimento, ele domina a escrita, ele codifica e decodifica a escrita. Esse é o letrado. Tá? A aula que a gente teve na semana passada sobre analfabetismo aqui no Brasil. Bom, o iluminismo, ele, além de defender a primazia da razão da ciência, primazia é poder, o iluminismo, ele defende também valores que são valores hoje para a gente. Por exemplo, nós, seres humanos, somos dotados de direitos humanos, direitos inerentes aos seres humanos. Não são direitos da samambaia, do cachorrinho, do vírus. São direitos humanos. Ter direitos é uma qualidade do ser humano. E entre os direitos humanos, sagrados, inalienáveis, nós temos o da vida, o da liberdade, o de buscar a felicidade, o da igualdade, né? Então, por tabela, o iluminismo vai abrir portas para que a gente vá questionar a escravidão, para a gente questionar as desigualdades que ainda hoje existem, né? Nós não tivemos aula sobre ativismo, o ativismo político, os grupos que se sentem prejudicados, desprezados, desqualificados, discriminados, lutam, né? Tem que gritar. Lembra daquela moça que disse, eu tive que gritar para ser ouvida? Né? Uma estudante negra. Ela falou, eu tive que gritar para ser ouvida. Então, essas minorias hoje ainda lutam pelo reconhecimento, pela igualdade, por um espaço na sociedade em pé de igualdade com os outros setores. É o deficiente, é a mulher, é o idoso, né? É o pobre, é o negro, é o índio, é o quilombola, é o apátrida. Viu tanto de gente que nós podemos colocar aí, nesse rol de pessoas que ainda lutam por uma igualdade? Bom, o iluminismo defende o Estado de Direito, nós já falamos sobre isso aqui. Né? O que é Estado de Direito? É o Estado baseado em leis feitas pelos representantes da sociedade, não leis impostas por reis ou leis impostas pela igreja, mas leis feitas por representantes da sociedade. A mais importante lei do Estado de Direito é a Constituição. E o Estado de Direito, ele deve ser fundamentalmente um Estado de respeito à lei. Né? Outra coisa importante, o iluminismo defende a liberdade de expressão, defende a tolerância, ele se opõe à intolerância política, à intolerância religiosa, ele se opõe ao absolutismo, ele se opõe aos privilégios da nobreza e do clero, aquela sociedade do antigo regime, aquela sociedade estamental, a nobreza e o clero tinham privilégios. O iluminismo defende que nós somos iguais diante da lei. Então, não tem espaço para nobreza e clero terem privilégios. Nós somos iguais diante da lei.
Isso é chamado de igualdade civil, né? O iluminismo não é ateu. Nós não estamos falando, no momento, de movimentos filosóficos ateus, tá? Os iluministas têm religião, mas não são fanáticos. Tá? Acreditam em Deus, mas não são fanáticos, não são intolerantes. Aí, dentro dessa defesa da razão e da ciência, e também dentro dessa crítica à intolerância religiosa, etc., o iluminismo defende o Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado desvinculado da religião e da igreja. Tá? É o Estado que não tem religião oficial. Não significa Estado ateu. Tá? Olha a nossa Constituição está falando lá em nome de Deus. Em nome de Deus. Mas nós não temos, o Estado brasileiro não tem uma religião oficial. Então, professor, mas o Brasil não tem religião oficial, mas o Brasil tem feriados católicos? Tem, é tradição. Isso é força da tradição. É igual você encontrar o seu ex-namorado na rua e chamar ele de meu amor. Entendeu? Ele é seu amor? Não. Ele está com a Pamela, que é a sua inimiga número 1. Mas você chamou seu namorado de meu amor. Por que você chamou seu namorado de meu amor? É costume, tradição. Entendeu? É a mesma coisa o ateu falar assim, Nossa Senhora, pediu trem. O ateu fala Nossa Senhora. Não é porque ele acredita em Nossa Senhora, é porque é a tradição de falar Nossa Senhora, um jargão popular. Né? Ok? Então, o iluminismo defende o Estado laico, o Estado desvinculado da religião. Né? E também defende o Estado mínimo, o Estado mínimo, um Estado que interfira pouco na vida dos indivíduos. Perfeito? Isso é o iluminismo. Então, nós tivemos aqui, olha só que interessante, durante a Idade Moderna, está vendo? Nós tivemos uma revolução científica, que é a ligação entre os valores que o Renascimento, lá no comecinho da Idade Moderna, estabeleceu, e os valores que o iluminismo vai consagrar. Tá? E aquela frase famosa de Newton, eu vi mais longe porque eu estive nos ombros de gigantes. Perfeito? Bom, aqui, olha só, nós temos algumas perguntas para poder fixar o que foi feito, falado, né? Foi apresentado aqui para vocês na minha área, e o Thales também vai disponibilizar esse exercício para vocês. Eu coloquei aqui algumas perguntas. Esse material vai ser entregue a vocês com as respostas, tá? Mas eu deixei aqui as perguntas para a gente avaliar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Para eu continuar com as perguntas? Quando tem um silêncio, ou todo mundo entendeu, ou ninguém está entendendo porra nenhuma. Todo mundo entendeu, né? Acredito que sim. Então, por que o Renascimento e a Reforma Protestante favoreceram a Revolução Científica? Opa, tem pergunta aqui, peraí. Vai, cadê? Ok, tranquilo, todo mundo tranquilo, né? Tranquila também, Tassiane? Você está tranquila ou você já está com o fósforo e o álcool gel pronto, né? Prontos para serem utilizados? De vez em quando eu peço aos meus alunos para que usem o álcool gel e fogo, porque eles podem colocar fogo neles mesmos e a humanidade vai acabar agradecendo, né? Muito bem. Então, olha só, eu tenho condição de responder isso? Tenho. Tá? Lembra a reforma? A ciência, ela pode desvendar as grandes obras que Deus fez, né, gente? As grandes obras que Deus deixou por aí, ok? Beleza. Continuando, a outra pergunta. Analise a relação entre a Igreja Católica Romana e os filósofos e cientistas do Renascimento. Se você for escrever na redação igreja, você tem que colocar qual igreja, viu? Não esqueça disso, tá? É um substantivo que tem que ser composto. Qual igreja? Eu vi agora um depoimento de um delegado de polícia, ouvi na rádio.
sobre uma mulher que foi assassinada, provavelmente foi assassinada pelo marido, que é promotor de justiça, tá? Aqui em Belo Horizonte. E parece que o corpo da mulher foi encontrado sem sangue nenhum. Até para fazer o exame na autópsia, foi difícil, porque a mulher estava sem sangue. Sabe? Aí o delegado disse que o marido dessa mulher, que é suspeito de ter assassinado, ele está preso, ele tem algumas ligações com religiões africanas, que talvez isso tenha ligação com o fato da mulher estar sem sangue. Olha só, o delegado, mesmo até com boa intenção, mas ele acabou estabelecendo aí uma frase altamente preconceituosa, relacionando o africano com religiões estranhas, né? Assim como no passado a gente falava que judeus comiam criancinhas. Os judeus comiam criancinhas. Né? Comiam criancinhas. Pois é. Então, como é que eu posso atrelar africano a uma prática religiosa negativa? Está vendo? Já? Daqui a pouco eu falo, esse cabelo é ruim, esse cabelo é bom. Né? Essa boneca, lembra da boneca? A boneca branca é boa, a boneca negra é feia, é má, é ruim. Ok, então tá. É claro que a Igreja Católica vai se posicionar contra, né? Vai perseguir. Eu falei de Galileu, a Igreja Católica vai ser inimiga número um do pensamento que defende a ciência, que defende a liberdade de expressão, claro. Ok? Bom, e aqui a imprensa, ela teve importância na difusão das ciências, claro, da educação, claro. Claro, né? A produção de livros ficou mais fácil, o livro ficou mais acessível, a difusão do saber ficou mais fácil, mais rápida, mais barata, mais popular. Ok? Beleza. Por que o humanismo renascentista favoreceu a eclosão da reforma? O humanismo fala que o homem é dotado de capacidade, o homem é dotado de inteligência, o homem é dotado de livre-arbítrio. O homem tem poder que Deus deu a ele. Então, se o homem tem esse poder, ele pode ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, por exemplo, sem necessidade de intermediário, sem precisar da igreja como intermediária. O homem pode fazer uma transação com Deus sem precisar da igreja, do clero, porque ele é capaz, ele é inteligente, ele tem condição para isso. Tá bom? Então, o iluminismo, o humanismo foi importante porque abriu espaço para uma postura cada vez mais independente do ser humano, das pessoas, do indivíduo, diante da igreja. Igreja católica. Agora vem essa aqui. É um fundamento para a sua redação. Tá? Você tem que usar algum fundamento histórico, né? Algum repertório histórico bacana. Se você for falar de educação, alguma coisa ligada à educação. O iluminismo, movimento filosófico ocorrido no século XVIII, consagrou a razão e a ciência, consideradas como fundamentos para iluminar o homem no caminho do saber e da verdade. Nessa perspectiva, qual a relação entre o iluminismo e a educação? Então, presta atenção. Onde está a razão? Onde está a ciência de forma sistemática, tá? De uma maneira sistemática. Porque a razão e a ciência tem em qualquer lugar. Tá? Mas de maneira sistemática, em qual lugar eu vou ter acesso de maneira sistemática à razão e à ciência? Na escola. É na escola. Viu? Então, o iluminismo defende a educação universal, a universalização da educação. Porque não adianta falar em razão e ciência com um bando de gente analfabeta, um bando de gente que não está porra nenhuma de ler e escrever. Então, é preciso que, na nossa sociedade, a educação seja uma educação laica e universal. Tá certo? Laica e universal. Beleza. O Enem é uma avaliação iluminista? Ué. O Enem é uma lista de exercícios.
É uma lista gigantesca de exercícios. Por isso, você tem que treinar fazendo exercício. Falar nisso, tem uns 2 ou 3 alunos apenas dessa linha que me procuram sempre. Tá? O resto, ou já sabe tudo, já passou, já está com o curso de medicina pronto para o ano que vem, ou não sabe porra nenhuma. Tá? Por enquanto, nós estamos na lista de candidatos. Não tem ninguém na lista de aprovados aqui na sala. Ninguém. Ninguém foi aprovado. Ok? Tem 2 ou 3 que estão me procurando, tirando dúvidas. Quer dizer que o resto está sabendo tudo, né? Deve saber tudo. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Quero ver. O Enem é uma lista de exercícios. Exercício de quê? De conhecimentos. Conhecimentos em todas as áreas do saber. Ô, professor, mas tem a área de exatas e a área de humanas. Eu acho uma burrice falar humanas e exatas, porque a área de exatas é humanas. Ou a área de exatas é marcianas. A área das marcianas, né? Das venusianas. A área de exatas é humanas também, ela é uma área humana, todas as áreas são humanas, mas são áreas onde há uma pesquisa, há um saber produzido. Vocês acham que quando a gente fala em alguma coisa sobre história, é alguma coisa que sai da minha cabeça assim, brota espontaneamente? Claro que não. Há uma pesquisa por trás de documentos, né, de fósseis, de vestígios, para chegar a uma análise, ok? O iluminismo é, sim, uma avaliação. E quem sabe mais, quem tem maior conhecimento, passa. Quem não tem, vai morrer na lista de candidatos, tá bom? Retire do trecho da nossa Constituição, retire o trecho, pegue um pedaço da nossa Constituição que seja um pedaço claramente iluminista. A nossa Constituição é toda iluminista, né? Mas o comecinho dela, o preâmbulo, que fala que a Assembleia Nacional Constituinte, em nome de Deus, promulgou aquela Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, ela é formada por representantes da sociedade eleitos para isso. Ok? Beleza. Então, tá. Então, nós temos essas perguntas, tá? E aqui na frente, várias questões do Enem, várias. E algumas questões de outros vestibulares também, que abordam o que nós falamos, tá? O que nós estudamos, que nós debatemos aqui. Tudo isso aí está dentro daquele esqueminha que a gente apresentou, tá? Então, o Enem e outros vestibulares estão cobrando todo esse processo. Tá certo? Bom, então, gente, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Porque eu vou rapidamente, daqui a pouquinho, eu vou encerrar essa aula, tá? E vou começar outra logo em seguida. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, tá, Pedro, tranquilo. Pedro, você ainda está em Porto Seguro? Beleza. Tá lá, tá vendo? Então, você tem uns privilegiados lá em Porto Seguro, tá lá na praia, né, com água de coco, e a gente aqui, nessa cidade que não tem um shopping legal, não tem uma praia, né? Tem a Pampulha, né? Tem a Pampulha. Pampulha é bacana, né, gente? Pampulha é legal, mas a Laura vai muito a Pampulha, né, Laura? A Laura frequenta muito a Pampulha, gosta de nadar na Pampulha, de passear de pedalinho na Pampulha. Ok, gente, então vamos encerrar aqui. Thales, você quer fazer algum comentário para a gente logo inaugurar a sua fala? Não, você fala pra caramba, nu. Típico de professor de história. Mas gostei muito, relembrei a época do Soma. Pois é, não tem jeito de não falar, né? História é uma falação sem fim, né? O historiador, ele gosta de falar muito, e a gente fala demais da conta. Bom, então, vou encerrar aqui, gente, e vou mandar o link para vocês logo, para a gente começar a próxima parte, que é a parte do Thales sobre a história, né, do processo de unidade de medida, do surgimento e a universalização das unidades de medida. Gente, então, vou apresentar a vocês o professor Thales. Ele, graciosamente, vai nos apresentar o histórico das unidades de medida, lembrando que, para a ciência, é fundamental uma padronização para que os cientistas possam saber
exatamente como o outro, né, estabelece um cálculo, como o outro chegou a uma determinada fórmula, e daí por diante. Então, Thales, com você. Bora lá, então. Gente, para quem não sabe, Newton foi meu professor lá no Sol. Ativa seu som. Pronto, agora foi. Beleza. Muito bem, é um prazer estar aqui hoje. Para quem não sabe, o Newton foi meu professor lá no Soma, em 2009, 2010, 2011, e um pedacinho de 2012 também. Então, foi uma longa trajetória aí, como pré-vestibulando, tentando aprender a matéria toda aí para passar no vestibular, né? Eu queria fazer medicina. E, para a verdade, eu sei muita história mesmo, graças às aulas do Newton e graças também à dedicação, né, pessoal. Como o Newton falou aí, né? Tipo assim, o Enem é uma prova, né? Tipo assim, pode ser considerado, né, uma prova do iluminismo e destaca aquele que dedica mais, né? E só assistir a aula não é o bastante. Tem que dedicar fora aí. É muito louco isso. Então, bacana demais estar aí com você hoje, Newton. Show de bola. Obrigado, Vamos falar, Thales. então, falar das histórias da unidade de medida aí. Vou começar falando das unidades de medidas antigas. Esse aqui está num curso chamado Desvendando o Código da Física, porque eu acredito que uma das maneiras que ajuda significativamente aprender física é que você conseguir ver o contexto histórico, né? Além de aplicação. Então, não é só simplesmente passar a matéria e fazer exercício. Eu tento sempre um pouquinho além. Talvez é por isso que os lugares que eu dou aula, mesmo um aluno não tendo base nenhuma, sempre me agradece e fala, nossa, estou conseguindo entender física. Então, é muito gratificante isso. Mas é uma coisa que eu peguei desde a época de um pré-vestibulando, cara. Quando eu tentava associar a física com a história, a física com a química, com a biologia, e aí com a vida, com a aplicação, eu consegui entender melhor. E aí, quando eu virei professor, eu tento fazer isso também. Então, dar uma aula de história das unidades de medida, por mais que tenha mais história do que física aqui, para mim é de boa. Então, vamos lá falar das unidades antigas que se originavam, né, de partes do corpo, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, é muito antes de Jesus Cristo, lá na Roma Antiga, por exemplo, eles utilizavam partes do corpo para medir tudo. E até hoje, até nos dias atuais, é muito comum essas unidades de medidas. Algumas prevalecem até nos dias atuais, então vou falar delas. Uma que a gente usa o tempo todo é palmo, né? Meu pai mede as coisas pra caramba em palmo. Ah, vou medir quantos palmos tem aqui, ó. Aí vai lá e mede quantos palmos que tem. O problema é que é muito arbitrário, né? Que é mão diferente, né? Tem tamanhos diferentes. Então, vou falar de algumas muito utilizadas aqui. Vou começar com as de comprimento. Eu vou começar com as de pequenininha e vou ir aumentando o tamanho. Então, a menorzinha que tem, que é muito utilizada, é a polegada. E a polegada é a grossura do polegar, né? Esse que é o dedão. Esse dedão aqui, ó, ele tem uma certa grossura. E essa grossura aqui, a gente chama de uma polegada. Aproximadamente, né? Aproximadamente, é tudo muito aproximado, 2,5 centímetros uma polegada. E essa aqui surgiu muito antigamente mesmo, para utilizar, para medir coisas menores. Atualmente é muito utilizada em monitores. Qualquer monitor que você pega, a medida é em polegada. É muito doido isso. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu cair aqui, uma televisão. Imagina um televisor aqui, ó. Um televisorzinho, pronto. E aí, vou analisar quantas polegadas tem esse televisor. Como é que eu faço? Eu traço uma diagonal aqui, ó, daqui até aqui, e olho quantas polegadas cabem. Ô, gente, eu acho muito doido, vou falar para vocês. Eu já medi a grossura do meu dedão. A grossura do meu dedão é exatamente 1 polegada, tem exatamente 2,5 centímetros. Tá vendo? Isso aqui é uma perfeição, um corpo perfeito, né? Então, ó, 2,5 centímetros. É só olhar quantos que cabem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse monitor que eu desenhei aqui, ele é de aproximadamente 8 polegadas. Viu como é que é legal? Rodas, né? Também usa muito polegadas. E aí uma roda, por exemplo, de 18 polegadas. Ah, minha bicicleta é 18 polegadas. Significa que, se eu pegar o diâmetro da roda, que é a distância do raio, né? 2 raios, do raio até a extremidade, e do outro raio até a extremidade, então, se eu pegar, né, de uma extremidade até a outra, passando pelo centro da circunferência, eu tenho um diâmetro.
E quantas polegadas se cabem ali? Quantos 2,5 cabem ali naquela região? Isso é chamado de polegada. Ó, então é bem tranquilo, bem de boa, e é muito utilizado nos dias atuais. Um outro muito utilizado em dias atuais, principalmente nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, é o pé. Todas as alturas nos Estados Unidos, na Inglaterra também, a altura é medida em pé. E um pé tem aproximadamente 30,5 centímetros. Eu tinha estudado um tempo atrás, por que esse pessoal caiu aqui? Esse pé aqui de 30,5 centímetros, ele corresponde a qual número aqui no Brasil? Né? Para saber mesmo, uma curiosidade assim. Aí eu analisei, este pé padrão aqui, que é utilizado no mundo inteiro como unidade de medida, principalmente de altura, é um pé número 42. Grande pra caramba, né? Número 42. Eu calço 41 e já tenho um baita de um pé. Então, um pouquinho maior que o meu pé. E quem já voou, tiver em algum momento da vida aí, quando olha lá na televisãozinha, tá falando da altitude, vai ter duas marcações. Para nós, brasileiros, portugueses, em metros, e também para os países de língua inglesa, né? Em inglês, que é pés. Às vezes você vê lá assim, ó, 15 mil pés. 15 mil pés é uma altitude ali de mais ou menos, sei lá, uns 6, 7 mil metros, né? Então, é isso, tá bom? Então, é muito utilizado o pé, é uma unidade de comprimento também. Ô, Thales, Oi. eu estou lendo um livro sobre pirataria, e é sobre a história de um pirata inglês chamado Henry Morgan. E esse pirata invadiu, saqueou várias ilhas pertencentes à Espanha, ele dominou áreas pertencentes à França, ali na região do Caribe. E alguns prisioneiros dele também eram holandeses e portugueses. Então, resultado, o livro é cheio de relatos de pessoas que conviveram com Henry Morgan. Então, tem hora que o livro fala em braças, ele fala em pés, ele fala em milhas, ele fala em léguas, ou seja, eu fico sem entender nada, porque cada hora o relato, por exemplo, de um prisioneiro português, o relato fala em léguas. Quando ele fala em profundidade do barco em relação ao fundo do mar, ele fala braças. Quando ele fala em distância em terra, ele fala pés, entendeu? E quando a distância é maior, ele fala milhas. E, para variar, na localização do navio, ele fala coordenadas geográficas, latitude sul, né? Vai falando sobre as coordenadas. Então, é um emaranhado, é uma confusão de unidade de medida. Não, é muito confuso isso. Inclusive, existe a milha terrestre, que é 1.000 passos. Inclusive, eu vi que você já até falou disso lá no post, achei bem legal. E também tem a milha náutica. A milha náutica, ela é um pouquinho maior do que a milha terrestre. Então, é muita coisa. Era uma desinformação danada. Inclusive, depois desse quadro aqui, ó, eu vou falar do sistema de unidades atuais, padronizado. E aí, ainda bem que tem eles, hein? Ainda bem que tem eles que facilitam muito, porque é uma zona danada. Você está doido. Muito bem. Então, esse aqui é o PEN, unidade de medida muito utilizado na Terra, principalmente é muito utilizado, eu vejo no dia a dia, para medir a altura nos países de língua inglesa. Aí depois tem a jarda. A jarda, quem fez ela foi o rei Henrique I, ô Nilton, da Inglaterra. Você tem alguma coisa para falar desse rei? O Henrique I é meia idade média, ele é muito antigo. Ele é antigão, né? Eu não tinha nascido ainda na época dele, não. Ele é medieval. Ele é medieval, é século II depois de Cristo, né? Pois se não me engano. Não, é bem depois. Da Idade Média. Depois. Idade Média é século V para frente, né? Ele deve ser, o Henrique I, deve ser começo da Idade Média, alguma coisa assim. Século XII, depois de Cristo. Século XII. Eu falei errado, século XII. Ele é um rei muito à toa, né? O que eu ouvi falar foi o seguinte: ele queria criar uma padronização, um sistema de unidades que derivava do corpo dele, que ninguém nunca tinha criado. Aí reza a lenda que ele chamou um servo dele, esticou o polegar, ficou com o nariz assim, falou assim: vem cá, mede a distância do meu polegar até meu nariz. Aí a pessoa foi lá com um pedacinho de madeira, mediu, aí falou assim: esse tamanho, isso aqui, ó, vai ser chamado de jarda.
esse chamado jarda. E aí pegou jarda, que é aproximadamente 90 centímetros. Na verdade, eu vou até fazer mais aproximado aqui, ó. É 91,5 centímetros, quase 1 metro. E aí pegou, ele era da Inglaterra, né? E aí depois, na colonização da Inglaterra, que foi lá para colonização não, né? Quando os ingleses foram para os Estados Unidos, acabou que jarda virou a principal unidade de medida de distância lá nos Estados Unidos. Inclusive, o esporte mais famoso nos Estados Unidos, que é o futebol americano, tem aquelas linhas, né? Vocês já perceberam? As linhas assim, ó. E aí, cada linha dessa aqui, ó, é uma jarda. E aí fala, o corredor saiu daqui, veio para cá, então ele percorreu 1, 2, 3 jardas. Então é muito comum, né? Narração de futebol americano fala em jardas o tempo todo é jardas, jardas, jardas. E até as distâncias pequenas também é sempre dada em jardas, porque é muito próxima de 1 metro, né? É 0,9 metros aproximadamente, tá vendo? 91,5 centímetros. Então, jarda é uma unidade também muito, muito usual nos Estados Unidos. Inclusive, tem uma curiosidade entre essas três aqui, ó, um padrão entre essas três, polegada, pé e jarda. Uma polegada, um pé, é igual a 12 jardas. Então, se eu pegar 12 vezes 2,5, vai dar aproximadamente um pé. E uma jarda é 3 vezes maior do que o pé. Então, se eu pegar, né, um pé e multiplicar por 3, eu vou ter uma jarda. Então, essa padronização é muito comum nos Estados Unidos. Eu vou até deixar aqui, ó, isso aqui é título de curiosidade, né, que um pé é igual a 12 polegadas. Professor, tem que saber isso? Óbvio que não, demônio. Vou ficar decorando isso que não, nada a ver. Isso aqui é uma aula de curiosidade mesmo, assim, para quando você vê alguma coisa assim no Enem, lá no enunciado, você saber pegar, saber converter, saber que está falando de unidade de medida, de distância, né, para não ficar qualquer coisa tão vazia, né, igual ficar lendo um livro e a coisa é uma outra, então você nem sabe se é uma unidade de medidas, de comprimento, se é uma unidade de medida de peso, de massa, fica muito confuso. Então, a partir do momento que você já tem um contexto histórico, já fica mais claro. Então, caiu uma questão dessa, você vai saber absorver mais rápido. Então, o pé é igual a aproximadamente 12 polegadas e uma jarda é aproximadamente igual a 3 pés. Né? Então, essas aqui são unidades menores um pouco, ó, menor que 1 metro. Agora, passando para uma unidade um pouquinho maior, tem a milha. Uma milha significa, vem lá do latim, né? Milipassos. Milipassos. E milipassos significa 1000 passos. Imagina uma pessoa dando 1000 passos. Após dar 1000 passos, tem uma noção muito boa que tamanho que é esse. E aí a galera sempre usava. O fulano, a distância de uma cidade até outra é de 1000 passos. E aí do latim virou milipassos. Ao invés de ficar falando milipassos o tempo todo, acabou simplificando para mili, que no Brasil, né, no português, é milha, uma milha. Então, uma milha é utilizado o tempo todo. Isso aqui é antigo pra caramba. Eu estava lendo aqui que isso aqui era muito utilizado na Roma Antiga. Os romanos sempre usavam, tal exército vai avançar tantas milhas. Muito utilizado também. No Brasil, isso aqui veio junto com a coroa portuguesa, né, Nilton? Aqui no Brasil, a gente usava mais légua do que milha, né? No período de colonização, a légua era mais comum. Mas como as unidades são unidades utilizadas misturadas, né? Porque vários povos se encontram e eles misturam essas unidades, então a gente encontra documentos sobre o Brasil que falam em milhas, mas geralmente é um documento que tem a perspectiva de um estrangeiro. Agora, falando em usar o corpo, quando eu comecei a fazer arquitetura, uma das primeiras aulas que nós tivemos foi o seguinte: o arquiteto ele tem que andar com uma trena. A trena ela é parte do corpo do arquiteto. Agora, há momentos nos quais você não está com uma trena, você tem que medir com uma coisa. Então, a primeira providência que o arquiteto tem que fazer é saber o tamanho do corpo dele. Por exemplo, qual é a minha altura? Eu tenho 1,70 m, então tá. O meu braço, o que é o tamanho do meu braço, o comprimento do meu braço é tanto, meu palmo é tanto. Então, se eu não tiver trena, mas eu tenho noção do meu corpo, eu posso usar o meu corpo para, numa emergência,
ter o corpo como unidade de medida, entendeu? Então, o arquiteto faz muito isso, ele usa o corpo dele como referencial de medida. E é interessante que o corpo sempre foi, né? A jarda é corpo, milho é corpo, né? O dedão é polegar. Então, o corpo humano sempre vai ser a nossa referência de medida. O meu pai, ele mede tudo com passo, ele fala cada passo dele. Aí o passo do meu pai tem que ser bem grande, que a perna dele é mais curta que a minha. É 1 metro. Eu aprendi isso com ele. O meu passo até normal é 1 metro também. Eu tenho mania de medir muitas coisas com o passo e com o palmo também. Eu sei que cada 2 palmos meus dão 45 centímetros, se não me engano. Acho que é isso. Então, é bem bacana. Assim. Então, sempre uma referência ao nosso corpo, né? O tempo todo. E nós usamos, Otávio, nós usamos o pé. Quando a gente fala pé direito, a gente está falando de pé. Né? O pé direito é mais alto, o pé direito é mais baixo. Pé direito é altura. Então, você fala, a gente usa pé direito até hoje. É uma expressão usada, né? Pé direito é altura. Olha que doido, verdade. Eu não tinha feito essa analogia com o pé direito. As coisas. Meu avô usava milha, cara. Eu lembro direitinho, morava na roça, morava lá no interior de Minas, né? Interior lá de Bom Despacho, interior de Bom Despacho lá. Fica em Minas, se tiver alguém fora de Minas aqui. Aí, bom, e aí acabava que meu avô morava a 50 quilômetros da gente. E aí, quando meu pai falava, era 50 quilômetros, era pequenininho. E meu avô falava que a distância de casa até a casa dele era de 33 milhas. E eu ficava tipo assim, não, vô, né, não. E eu ficava tipo assim, sempre achando que meu avô estava errado. Sempre achei que meu avô estava errado. Quando eu já tinha passado no vestibular, eu estava já preparando aulas, estava começando a dar aulas, mais ou menos 2013, 2014, que eu fui fazer um estudo sobre essas unidades de medidas antigas aqui, ó, para saber, né, de onde que ela vem, qual que é o parâmetro. Não tinha parâmetro nenhum. Eu fui descobrir que uma milha é de aproximadamente 1,6 quilômetros. E aí eu falei assim, pô, se eu pegar 50 quilômetros, né, dividir por 1,6, eu vou ter aproximadamente 33, 34 milhas. Então, meu avô também estava certo. Então, ele já tinha falecido, infelizmente, ele faleceu em 2013. Então, foi em 2014 que eu descobri isso. Mas, na época, eu lembrei, eu queria ter falado isso para ele. Avô, você lembra que eu ficava duvidando, senhor? Então, a relação é essa, que eu acho que nem ele sabia. A relação de uma milha para quilômetro. Ele só tinha, na cabeça dele, essa coisa usual, né, de usar sempre milhas. Foi bem interessante isso aqui. E também tem a légua, que é utilizada para comprimentos longos, que vem junto com a milha, aqui para o Brasil, né? Junto com a coroa portuguesa. A légua, ela corresponde a 3 milhas. Então, é bem grande mesmo. Ó. Então, curiosidade, uma légua é igual a 3 milhas. Inclusive, né, tem aquele desenho, todo mundo adora, né? Ou não, que é o Papaléguas, um desenho de Papaléguas. Chamado Papaléguas, porque rapidamente ele conseguia, né, percorrer várias léguas. Ou seja, 1,6 vezes 3, vários 4,8 quilômetros. Então, enquanto qualquer animal demora para percorrer quase 5 quilômetros, o Papaléguas, que é um animal lá dos Estados Unidos, não. Rapidinho, uma ave, rapidinho ele percorre esse comprimento aqui. Ó. Por isso que chama Papaléguas. Curiosidade desse desenho. Vocês já viram? Alguém aí já viu? Fala aí no chat que o Papaléguas, o coiote, né, fica tentando pegar o Papaléguas, né? Mas existe um momento em que o coiote pega o Papaléguas, explode ele, mata ele e ainda assa ele, ainda come ele. Sabia disso? Existe esse episódio do Papaléguas, do coiote pegando o Papaléguas. É muito doido, velho. Sabia, não. Uma coisa que eu aprendi, eu não sabia, o coiote sempre compra algumas coisas para pegar o Papaléguas, né? E a marca é a mesma, é Acme, né? É a mesma marca. Acme. Eu nunca vi, não. Produto Acme. Não sabia, não. Um programa do Luciano Huck. Olha só. Perguntou, é Acme. Aqui, depois joga os 6 alunos também aí, ó. Joga no YouTube assim, ó. Coiote pega Papaléguas. Vai ser o primeiro que aparece assim. Cara, é muito. Tem uma musiquinha de fundo, tipo uma musiquinha clássica, tipo um Beethoven de fundo, sabe? Eu acho que
pegou, e ele vai, e ele bate no Papaléguas mesmo, assim, come, ele, que isso? Eu fiquei assim, não, mentira que esse episódio Não, existe. fez bem, fez bem. Eu sempre Fez torci para o bem. Coiote. Sempre torci para o Coiote. Eu também. Muito Papaléguas é chato para danar. chato demais, não é? Bip, bip, sai correndo, muito Bip, chato. Muito bem. Então, esse aqui, gente, essas aqui, ó, é só de comprimento. Então, olha o tanto de coisa de comprimento que tem. Agora, eu vou falar um pouquinho um jogo rápido de tempo, que é uma das partes que eu mais gosto. Falar de tempo, eu acho sensacional, porque uma das coisas que o homem sempre tenta fazer é de estar medindo o tempo e para poder, né, fazer os seus afazeres e depois fala que nunca tem tempo. Então, é muita loucura, velho, quando fala de tempo, né? É uma coisa muito amplo falar de tempo. E o tempo já é tentado medir o tempo há mais de 20 mil anos. O homem primitivo, existem fósseis onde eles pegam gravetinhos, e colocam, tipo assim, ó, desenha, por exemplo, alguma coisa para representar o Sol e outra coisa para representar a noite, tipo a Lua, estrela, lá dentro das cavernas. E colocam no graveto. Só Tipo perguntando assim, aqui os meus alunos, como é que chama essa pintura? Vocês sabem? boa, boa. Se alguém responder, vai ganhar um bombom virtual. Pintura Rupé. O Pedro respondeu. Isso, Pedro, boa, Pedrão. lá ele tá lá em Porto Seguro. Outro Pintura nível, rupestre. Muito bem, Pedro. mestre. É, Exato. é típica do Paleolítico. É o homem do Paleolítico. Paleolítico. Pintura rupestre é Paleolítico. E aí, tipo assim, tem relatos do homem medir nessa época o dia e a noite, pouco depois também, bem pertinho ali, medindo as fases da Lua. Então mostrava que o homem ficava olhando para a Lua, aí fazia um desenho lá dela cheia. Aí depois ela desaparecia, tipo assim, depois ela ia minguando, né? Então tinha os desenhos lá, e mostrando que era aproximadamente 7 gravetozinhos para cada fase da Lua. Isso é uma forma de medição de tempo. E também, pouco depois da Lua, foram as estações do ano. O homem começou a perceber que, principalmente quem está mais próximo ali dos trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que o Equador não é tão diferenciado as estações, mas nos trópicos já é mais. Começou a ver que existia um período mais frio, um período que tinha flores saindo, outro período mais quente, outro período cheio de frutas. E aí eles começaram também a fazer essa medição, começaram já a criar uma pequena maldade ali para poder, por exemplo, coletar uma carne, guardar, sabe? Então, isso aqui essa questão de medir tempo é muito velho. Então, ó, começa há 20 mil anos atrás. Só que o grande... Thales, só interromper, mas aproveitando a Fica à sua vontade. fala, tá. Há uma questão do Enem, essa questão está na prova de linguagens, mas é uma questão para a física, uma questão para a história. É um texto que fala sobre a população nativa brasileira utilizando as estrelas para a marcação das estações do ano. Conforme a posição das estrelas no céu, aí você sabe a estação, quanto tempo. Então, os índios usavam as estrelas e a configuração das estrelas no firmamento como referencial de tempo. Então, tem uma questão dessa na prova do Enem. Não, bacana, legal demais. É. Tem uma questão uma questão de física que eu acho muito legal também, que o aluno às vezes não consegue fazer, que é sobre o movimento de Marte observado pela Terra ali pela galera do Renascimento, Galileu, outras pessoas, Johannes Kepler, aí mostrando lá. Aí pelo movimento daria para tirar uma conclusão muito bacana, mas foge um pouquinho disso aqui. Mas tem várias questões do Enem que mostra esse contexto histórico ali. Essa questão tem que ter um texto do Renascimento ali antes, depois que vem a imagem. Bem legal essa questão. 1000 anos antes de Cristo, lá os babilônios ficam naquela região do Oriente Médio, se eu não me engano, né, Nil? Mesopotâmia. Mesopotâmia. Eles inventaram o relógio de sol. E o relógio de sol é muito bacana. Deixa eu fazer uma ideia aqui. O que é o relógio de sol? Imagina aqui a superfície da Terra. Eles colocaram um pino, tipo um pirulito, igual tem um pirulito da Praça 7, aqui em Belo Horizonte, né? Um pino, assim, ó. Colocou um pino e, vamos supor, se o sol fosse passar em cima do pino, eles colocariam uma inclinação assim, ó, só para ter uma sombra em algum momento. Porque se esse objeto está aqui e o sol está exatamente em cima, aqui a fonte de luz está exatamente em cima, não forma sombra.
E eles queriam que formasse sombra o tempo todo. Então, imagina aqui, ó, uma fonte de luz aqui e o pino aqui. Então, não forma sombra. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, dar uma inclinadazinha aqui, ó, agora tem uma sombra aqui, ó. Pagou o movimento? Então, a maioria dos pinos sempre era um pouco inclinado, só para ter o tempo todo formando uma sombra. Não sei se vocês vão conseguir ver a sombra aí, ó. Aqui, ó, tá vendo a sombra? Dá para Então, ver. uma sombra aqui, ó. Essa sombra está exatamente no meio, porque a luz está em cima, exatamente em cima aqui, ó. Mas imagina o seguinte, ó, se o Sol vem saindo daqui, vai formar uma sombra aqui. E vai vindo. E de acordo que o Sol vai nascendo, vamos supor, o Sol está saindo daqui, ó. Então vai ter uma sombra do lado de cá aqui, ó. Aí depois o Sol vai fazer a sombra fazendo isso aqui, ó, virando. Quando o Sol estiver se pondo do lado de cá, a sombra vai estar do lado de cá. Né? É até fácil fazer esse desenho aqui também, para mostrar para vocês. Imagina que é a superfície, aí tem um pinozinho aqui, ó. Pronto. Aí o Sol está saindo de cá. Se o Sol saindo de cá, a sombra é feita do lado de cá. E vai indo. Aí quando o Sol estiver se pondo do lado de cá, a sombra vai estar se pondo do lado de cá. Então a sombra foi passando por várias regiões, né? Daqui, ó, saindo daqui, aqui, durante o dia. E aí os babilônios, o que eles fizeram? Eles gostavam muito de um sistema de números. Essa coisa de crescer em número sagrado e tudo mais. Eles gostavam de dois sistemas muito famosos na época, que é os múltiplos de 12 e os múltiplos de 60. E por causa dessa superstição que eles tinham, eles acabaram pegando esses 12, de onde a sombra começou até a sombra, onde a sombra finalizou aqui, ó, depois ficou escuro, e dividiu aqui, ó, em 12 partes. Dividiu em 12 partes. Aí cada partezinha dessa aqui, ó, foi chamado de hora. Então, cada partezinha é uma hora. Por que 12 partes? Porque eles gostavam do número 12. É por isso mesmo, tipo assim, existe toda uma magia também por trás do número 6 e 3. 6, 3, 6 e 9, que Nikola Tesla fala. Então, existe uma magia muito grande por trás dos números. E aí cada civilização leva um sistema de número mais importante do que outros. Então, os babilônios levavam os de 12 e os de 60. Aí, depois de ter uma hora, né, que é uma partezinha aqui, ó, do dia, né, da sombra, ali no relógio de sol, eles pegaram essa uma hora e dividiram em 60 partes, porque é um outro sistema que eles gostaram, que é o sistema sexagenal, né, 60 partes. E aí, cada partezinha virou 1 minuto. Aí depois pegou 1 minuto, dividiu novamente em 60, e cada parte virou 1 segundo. Então, esse sistema de hora, minutos e segundos é muito antigo, desde antes de Jesus Cristo, olha só. 1000 anos antes de Cristo. Muito doido isso aqui, né? Aí depois, já estava, depois de Cristo, já, ali na Idade Média, um francês, não lembro o nome, inventou a ampulheta. Aí o que é a ampulheta? A ampulheta é a areinha descendo, e a areinha fica descendo durante 1 hora. E assim que ela acaba de descer, o que tem que fazer? Virar de novo, né? Porque senão vai perder a contagem do tempo ali. Então, era muito utilizado por escritores. A pessoa estava lá escrevendo, vou escrever durante 3 horas. Aí, virava uma vez, né? 1 hora, 2, 3. Aí, assim, era um sistema de contagem ali para saber quanto tempo eu estaria ali, né? Fazendo aquele trabalho, ali, naquele momento, aquele estudo. Então, depois da ampulheta, veio os relógios mecânicos. Os relógios mecânicos já surgiu ali 1300 e bordoada, 1400. Relógios mecânicos, aqueles relógios grandões que tem naquelas torres lá de igreja, sabe? Tem aquelas engrenagens grandona mesmo. E como é que funcionavam aqueles relógios? A pessoa chega lá, mecânico mesmo, empurra a engrenagem. Vai empurrando a engrenagem e, por inércia, vai empurrando, vai ganhando um movimento. Depois ele solta, por inércia, as engrenagens continuam rotacionando. E vai fornecendo, né, o movimento, uma transmissão de movimento, vai indo para outro, vai indo para outro, vai para outro, e o relógio fica funcionando lá durante o dia todo, né? Aí tem que ficar as pessoas lá. Não era o vigia, as pessoas acham que era o vigia, mas não era o vigia. A pessoa que ficava lá na torre lá da igreja, por exemplo, vigiando o relógio, ele não estava vigiando o relógio. Ele estava lá para, tipo assim, de prazo de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, ir lá e rotacionar aquilo lá para continuar em movimento, né? Porque como tem a resistência, tem um atrito, vai chegando um momento em que, mesmo por inércia, as coisas continuam em movimento, mas o atrito vai diminuir aquele movimento e o relógio começa a atrasar. Então, precisava de uma pessoa para manusear aquilo o tempo todo. Quando chegou no Renascimento, né, igual o Newton falou aí eu estou falando já de 1600 e pouquinho, aí vem Galileu, vem também Huygens,
dois cientistas ali que fizeram fizeram muitas descobertas na parte de movimento. E numa delas é o pêndulo. Eles estudaram bastante detalhado o pêndulo. Pêndulo mesmo, de ficar oscilando assim, ó. Aí eles fizeram o quê? O relógio de pêndulo, que eles percebiam que quando colocavam um pêndulo para ficar oscilando o tempo todo assim, ó, ele demorava mais para atrasar do que o relógio mecânico. E aí foi muito legal, porque, por exemplo, num prazo de um dia todo, imagino que eu vou lá, isso eu estava lendo algumas semanas atrás para preparar uma aula sobre unidade de medida de tempo, foi bem legal. Eu estava lendo que, no relógio mecânico, quando a pessoa, né, o cara que ficava lá para dar corda lá, né, para dar um impulso lá no relógio, deixava ele lá. No final de 12 horas, esse relógio atrasava mais ou menos 50 minutos. Então, depois de 12 horas, tinha passado 12 horas, mas estava marcando que passou 11 horas e 10 minutos. Entendeu a ideia? Agora, quando pegou o relógio de pêndulo, num prazo de 12 horas, com o pêndulo, o relógio atrasava no máximo 5 minutos. Então, o relógio de pêndulo foi uma revolução para a época, né, para a medição de tempo. Então, é muito bonito também, né? Eu acho lindo o relógio de pêndulo. Um dia eu quero ter um ainda aqui em casa. Eu acho muito bonito o relógio de pêndulo. Aí depois, ali por volta de 1800, Alessandro Volta fez a primeira pilha elétrica, né? Fez a pilha elétrica, essa pilha elétrica foi colocada dentro de um relógio, e aí foi criado o relógio elétrico, né? Que é o que mais tem até nos dias de hoje, hein? A maioria dos relógios são relógios elétricos, e atualmente tem até os relógios atômicos, com uma precisão incrível. Aí já é uma coisa mais, uma coisa que entra mais na física moderna. Mas eu acho muito bonita essa história da tentativa de contagem do tempo do homem, né? Então, recapitulando em jogo rápido, ó, começou muito antigamente, há 20 mil anos atrás, contando as estações da Lua, as estações da Lua, as fases da Lua, as estações do ano, depois entra o relógio de sol, depois entra o relógio a ampulheta, depois o relógio mecânico, o relógio de pêndulo, o relógio elétrico e agora os relógios atômicos. Tá bom? Muito bem. Quer acrescentar algo, Nilton? Ou tá de boa? Não, o Thales, você vai continuar, né? Nós vamos dar uma sequência e abrir outra aula. Gente, só para poder apresentar para vocês, os mesopotâmios, os babilônios foram um dos mesopotâmios. Nós temos, lá na Mesopotâmia, nós temos os sumérios, nós temos os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os amoritas e caldeus são chamados babilônios, porque a capital deles foi a cidade da Babilônia. Mas todos são uma bosta só, ou seja, o povo mesopotâmio. Dentro da Mesopotâmia nasceu o relógio de sol. Tem uma coisa interessante, porque toda aquela região é uma região que ali é o berço das civilizações, né? Então, é uma região que tem a escrita cuneiforme, a escrita nasceu ali, né? A utilização de calendário, profundo conhecimento de astronomia, de engenharia, matemática, arquitetura. Então, essa evolução técnica permitiu, por exemplo, ao relógio de sol, que o Thales comentou. Né? Ali Bacana. é o berço das civilizações. E interessante que é a região onde tem o Iraque hoje, Síria, Iraque, aquela região ali, entre os rios Tigre e Eufrates. Né? Bacana. Eu estou vendo, Nilton, você falou, né, que tem um relógio de sol na Savassi, eu não conhecia. Tem. Ele fica na Alagoas com... E é engraçado que você falou uma coisa que me esclareceu, porque eu nunca eu achava estranho do pêndulo do marcador ser torto, né? Ele é inclinado. Pessoal, será que foi vandalismo? O atleticano chegou e chutou esse negócio aqui? Porque atleticano é vândalo, né? Chutou isso aqui. Atleticano é vândalo purinho. Aí eu ficava pensando, será que bom, a Brenda quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Brenda? Professor, licença. Thales, eu vi que as partes as medidas através das partes do corpo humano são todas em média de, tipo assim, por medida de um corpo masculino, né? Igual, por exemplo, eu medi até meu polegar aqui, tem 2 centímetros. O pé de 42 centímetros não chega nem perto do meu. É porque você chupava o dedo quando você era criança.
Aí ficou fino. Deixa ele assim, então. Tá mais bonito. Você tem problema. Mas por que, né, assim, seria alguma coisa em relação às mulheres, né, terem tido voz há pouco tempo? Por que essas medidas são todas em base de um corpo masculino? A maioria vem de rei. Quer coisa mais egocêntrica do que um rei? Só para você ter uma noção, Brenda, fiquei sabendo, estava lendo, que o rei Henrique I, ele criou vou interromper para a gente começar. Você responde na próxima aula. A gente vai dar uma pausa, tá? Porque vai dar o corte agora. Vai cair. Isso. Continue. E agora, peso é uma unidade de força. Peso é força. Então, tem que lembrar que são coisas diferentes, mas antigamente não se sabia. Então, eu coloquei tudo junto. Então, peso é uma força. Uma força. Força que a Terra traz objetos para o seu centro. A gente está preso à Terra porque tem um peso, né? A Terra, ela faz uma força na gente e nos prende aqui. Então, essa força que a Terra faz na gente é chamada peso. Então, são coisas diferentes. Mas aqui, antigamente, não era tudo a mesma coisa. E tem a Libra, que é muito utilizado. Atualmente, tem vários países de resquícios de colonização lá na África que usam unidade de medida Libra ainda. Que é um padrão que tinha. Aí colocava de um lado aqui, do outro colocava alguns grãozinhos lá, feijão, sei lá, soja. E aí, quando equilibrava, colocava isso aqui no saquinho, pronto. Eu estava comprando uma libra de alguma coisa. Uma libra, trazendo para os dias atuais, corresponde a 0,45 quilogramas, ou 450 gramas, né? É bom saber com essa conversão. Então, isso aqui é uma libra. E uma muito utilizada aqui no Brasil, até nos dias atuais, eu sou da roça e sei muito bem, é arroba. Arroba, trazido pela coroa portuguesa, corresponde a 15 quilogramas, tá bom? Em massa. Tem uma curiosidade, Nilton, eu acho que essa você não sabe. Eu descobri recentemente. A arroba do boi vivo é diferente da arroba do boi morto. Quando o boi já foi batido... Deve ser, eu acho que deve ser, porque o boi morto é diferente do boi vivo. Com certeza é diferente. É diferente. Tenta comer um boi vivo. Não dá, né? Não dá. A arroba do boi morto, ele é 30 quilogramas. Não, ele é 15 quilogramas. Então, esse aqui, ó, é para o boi morto. Vamos supor, comprei um boi, abateu o boi, aí, então, quanto deu o boi? Deu 5 arrobas. Beleza. Então, é 5 vezes 15. Agora, quando fala do boi vivo, aí eu vou falar assim, estou comprando um boi vivo. Quantas arrobas que ele tem? Aí já não coloca 15 como padrão, coloca 30. Aí vamos supor que o boi pesa 300 quilogramas. Eu vou dividir por 30, não vou dividir por 15. Porque a metade do boi vivo, quando o boi está vivo, é descartado, não é carne. E no caso é sangue, os fatos lá, né, as tripas, tudo mais, a bosta lá. Então não é por isso. Mas isso eu descobri recentemente, que meu pai estava mexendo com gado lá, assim, aí ele estava falando com outra pessoa lá. Eu falei assim, não, mas arroba é 15, não é 30, não. Aí o pai foi e me falou isso. Eu falei, que legal, pai, não sabia não. Meu pai que trabalha na roça lá, sabe isso tem tudo. Muito bem. Então, essas são as unidades de medidas antigas, usuais até nos dias de hoje, né? Agora sim, vou falar das medidas atuais, né? E aí aqui também é utilizada até nos dias de hoje. Também vou fazer um contexto histórico e jogo rápido aí. Finalzinho da aula, é só esse quadro e acaba. Vou começar aí, falando da Revolução Francesa em 1795. Nessa data aqui, foi criado o sistema métrico. Então, aqui foi criado o sistema métrico. Sistema métrico. Por mais que eu esteja o tempo todo falando de metro para vocês, comparando com metro, centímetro, mas não existia até esse momento aqui. Não existia metro nem centímetro, não. Né? Ainda bem que agora tem que fazer uma comparação, né? 1 polegada, 2,5 centímetros, né? Porque senão ficaria muito vago. Então, eu consegui trazer para cá, mas graças ao sistema métrico, que já está em vigor há muito tempo aqui no Brasil. E o que é esse sistema métrico? Né? Enquanto que todas as unidades de comprimento que eu mostrei no quadro anterior deriva de alguma parte do corpo, o sistema métrico não, é um pouco diferente. Eu acho bacana pra caramba. O sistema métrico é o seguinte, deixa eu ver, pega aqui embaixo, pega, fazer aqui,
Imagina a Terra. A Terra. E aí, o que eles fizeram? Que é o Equador, ó, linha do Equador. Linha do Equador. Vou fazer o contrário. Que é a linha do Equador. E aí, eles pegaram a distância de um meridiano. O que é um meridiano? Meridiano é a distância do polo norte ou do polo sul até a linha do Equador. É metade de um meridiano, na verdade. Eles pegaram essa metade aqui, ó. Não pegaram o meridiano inteiro, não. De um polo até outro polo é o meridiano completo. Agora, de um polo até o Equador é metade de um meridiano. E ao pegar isso aqui, eles dividiram esse comprimento aqui, ó, em 10 milhões de partes. Cara, é muita coisa. 10 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 milhões de partes. Cada parte dessa é 1 metro. Então, uma parte é 1 metro. Uma parte é igual a 1 metro. É isso. Tá bom? Então, e aí? Olha que doido. Eles não pegaram agora alguma coisa tão arbitrária igual uma parte de um corpo humano, né? Porque corpo humano, cada corpo varia de um para o outro. Eles pegaram uma parte da Terra, que a gente imagina ser invariável, né? Que não vai variar a hora nenhuma, dividiram em 10 milhões de partes, uma partezinha dessa foi chamada de 1 metro. Fizeram a barra toda bonitona, de titânio, que não dilatava quase nada, tal. E essa barra, ela está guardada até hoje lá no museu, na França lá. Então, o Museu da Unidade de Medida, Museu da História da Unidade de Medida lá na França, tem ela lá guardada até hoje lá. Sabe, você chega lá, pode olhar ela, que vem dessa época aqui, ó. Então, aí foi criado o sistema métrico. Então, o sistema métrico é o quê? Criar, né, o metro, e depois os seus submúltiplos, né? Vai aumentando de 10 em 10, de 10 em 10. Aí já entra um pouquinho da matemática, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. E é muito mais fácil, né? Ir multiplicando, dividindo por 10, do que aquelas, lá, por exemplo, uma polegada é igual a 12 pés. Um pé é igual a 3, quer dizer, né? Um pé é igual a 12 polegadas. Uma jarda é igual a 3 pés. Olha que chato, né? 12, 3, 1. Aqui não, aqui é de 10 em 10. Então ficou muito mais fácil de ser trabalhado. Depois, em 1875, vem a Convenção do Metro. Porque aí essa Convenção do Metro é porque aqui vários países já aderiram já, na época. O Robespierre, né, já meio que impôs, igual o Newton falou aí. Foi com Napoleão Bonaparte. Depois que a França terminou a Revolução Francesa, Napoleão assume. Então, Napoleão vai impor o Código Civil francês e vai impor também o resto da cultura francesa. E nós temos, então, o sistema métrico, que é exportado, vai para Portugal, e de Portugal vem para o Brasil. Ah, entendi. Bacana. Bacana. Estou vendo aqui o comentário da Beatriz. Legal, Beatriz. Muito bem. E aí, em 1875, foi criada a Convenção do Metro. Aí tem livros que falam que nessa Convenção do Metro, tem livros que falam que 17 estados, 17 países assinaram. Outros falam que é 18. Eu não sei qual é a verdade, 17 ou 18. Mas vamos supor, mais ou menos 18. 18 estados assinaram a Convenção do Metro, ou seja, vai usar o metro agora como principal sistema de comprimento. Então, foi aqui. Desses 18 estados, tem Brasil. Fui descobrir pouco tempo, Milton, que o Brasil está desde essa Convenção do Metro, que já está no meio dessa mistura. Porque o Brasil, Thales, nessa época, nós já estamos com Dom Pedro II, e Dom Pedro II era um entusiasta das ciências, né? Dom Pedro II sempre foi muito ligado à ciência, à novidade tecnológica, e ele foi uma das primeiras pessoas do mundo a ter contato com o telefone, ele teve contato com Graham-Bell. Então, Dom Pedro II, ele com certeza facilitou o fato do Brasil ter sido signatário dessa Convenção do Metro. Não, faz todo sentido. Não, verdade. Aí depois, em 1889, foi feita também a Convenção do Quilograma, porque as libras, essas libras aqui, ó, que era uma unidade de peso muito usual, elas tinham vários, não tinha um padrão, né? Às vezes tem um ferreiro lá na Inglaterra que faz uma libra que é diferente da libra, né, lá da França, que é diferente da libra ali da região do Reich, ali, que era a Alemanha, tal. Então, não tinha essa padronização. Aí, então, em 1889, eles fazem a Convenção do Quilograma. Então, aqui, ó, a Convenção do Quilograma é a criação, né? Criação
do quilograma, que é um peso. Esse peso eu também está lá no Museu da França. É um pesozinho todo arrumadinho, assim, todo bonitinho, que não dilata também, todo bem guardado lá. Então, esse aqui, eles fizeram um pesozinho mó bonitinho, falou, esse aqui é 1 quilograma, a partir de agora. Foi essa criação. E agora, né, já no século passado, 1960 alguma coisa, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem a data certinha, mas eu sei que é mais ou menos 1965, se eu não me engano. Tem o sistema internacional de medidas, ou de unidades, tanto faz, de medidas, que a representação é o SI. É aqui que a física entra o tempo todo. Então, o que você precisa fazer, né? Saber, na verdade, para conseguir fazer várias questões de física, é isso aqui, ó, o Sistema Internacional de Unidades. Tá bom? Então, no Sistema Internacional de Unidades, foi padronizado também o tempo. Porque tinha várias maneiras de medir o tempo. Tinha região que só media o tempo, assim, no meio científico, gente, que eu estou falando. Porque imagina o seguinte, o grande lance aqui é o meio comercial e o meio científico. O meio comercial já estava até bem resolvido, né? Com o metro e com o quilograma. Porém, não tinha uma convenção ainda para o tempo. E aí, no meio científico, começou a perturbar. Por exemplo, tem umas fórmulas aqui, mas essas fórmulas têm qual unidade de medida? Tem só número. Tem minutos, segundos, horas, né, que são os mais usuais, né, tem muitos anos que está aí. Então, tinha essa divergência. E aí que, no Sistema Internacional de Unidades, eles convencionaram que o tempo que vai ser medido, né, já existia desde antes de Cristo, mas a escolha vai ser os segundos. E aqui, ó, entra um macetezinho que eu vou passar para vocês, que é o famoso MKS, que é M de metro, K de quilograma, então, ó, começou com metro, né, quilograma, e o S de segundos, que é a unidade de tempo em segundos. Então, se você lembrar dessa sigla aqui, cara, pronto, MKS, metro, quilograma e segundos, você consegue fazer qualquer coisa. Inclusive, você começa a entender quais são as outras unidades medidas. Por exemplo, ó, velocidade é distância dividido pelo tempo. Né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, né? Distância em metro, tempo em segundos. Então, a unidade de velocidade é o quê? Metro dividido por segundo. Não é quilômetro por hora. Por mais que os velocímetros dos carros estão em quilômetro por hora, no Sistema Internacional de Unidades é em metro por segundo, tá bom? Tem que ter a conversão, né? Multiplica, divide por 3,6 e vai indo. E tudo se deriva disso. Aí, a partir desses aqui, ó, você vai achando os outros e vai indo. E é isso. Essa é a aula teórica que eu queria passar para vocês, de Sistema Internacional de Unidades. Eu acho uma maneira muito bonita, muito gostosa de aprender, vendo o contexto histórico das coisas até chegar, né, no atual aí. Então é isso, espero que tenham gostado. Pode falar, Nilton. Carlos, foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu acho que a Base Nacional Comum Curricular, que é o fundamento para a gente estudar e ter o conteúdo para o Enem, ela é formada por conteúdos que são sistematicamente integrados. Então, é assim que a gente tem que estudar, preocupando-se sempre em achar o caráter multidisciplinar daquilo que estamos estudando. Química tem história, geografia tem química, física tem literatura, todas as disciplinas estão se integrando, estão se misturando, né? E aí, todo mundo está gostando, o seu pessoal está comentando aqui. Então, eu acho muito bacana isso, sabe? Quanta coisa eu aprendi de história nessa aula que eu não sabia. Olha só, de história, não é de física, não. Se eu for falar de física, aprendi muito mais também. Mas na área de história, a área que eu, em tese, domino, eu aprendi muita coisa bacana, muita coisa legal. Aí a Laura falando, foi incrível. Todo mundo elogiando aqui. A Isabelle também. Para quem está aí e está me conhecendo agora, tem um convite para vocês, na quinta-feira à noite, quinta-feira, 19 horas, eu vou dar uma palestra chamada Desvendando o Código da Física.
E lá eu mostro o que é preciso, o que é necessário para você começar a aprender física com muito, muito mais facilidade. Vai ser uma live? Vai ser uma live de Então, 7 às 20 e pouquinho. Vai começar, só que é quinta-feira. É quinta-feira. Tá, aí você passa para a gente os dados que eu vou passar para os alunos, para a gente poder participar. Pode deixar, pode deixar. Quer ver? Como é que fica melhor passar para você? Eu te passo o link na hora, ou você Não. quer, ou você já... Você me passa os dados que eu já vou deixar para essa linha, para todo mundo ter, e eu vou colocar no Instagram também, para a gente divulgar para outros alunos também, outros que queiram assistir, participar. Legal. É por causa que é o seguinte, para quem quiser já, tem que ter uma inscrição para fazer, né? Para ficar lembrando mesmo, assim. Tá facinho. Mas eu vou te passar tudo também, viu, Nilton? Vou te mandar o link. Mas quem quiser já lá no meu Instagram, thales.física sem neura, aí tá a minha homepage lá, tem um link lá, você clica lá, aí você vai... A primeira coisa lá, inscrição para o webinário Desvendando o Código da Física. Eu faço ele... Esse ano eu quero fazer 4 vezes no ano. Eu já fiz uma vez em março, início de março, ou final de fevereiro, não sei, final de fevereiro. Agora eu estou fazendo em maio, aí o próximo provavelmente vai ser só em agosto. Então, vale a pena já, né, pegar essa maldade para aprender física com mais facilidade. Então, não, claro. É muito legal, muito bacana. É assim. Bom, alguém quer fazer uma pergunta, gente? Alguma pergunta? Obrigado aí pela atenção, né, até agora. Eu sempre falo, não adianta nada a gente querer preparar alguma coisa bacana, mas se não tem quem ouve, né? Então, às vezes a gente estuda assim, eu tento fazer uma coisa legal, mas quando tem alguém, os espectadores ali interessados, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Muito bom. Ok. Então, o pessoal dessa linha, eu vou passar para vocês os detalhes que o Thales passou aqui, para que vocês possam acessar a aula nessa quinta, né, agora, né? Isso, nessa quinta, exato. E, gente, lembrando a todos, todo mundo que está aí presente, nós teremos amanhã, à tarde, a aula sobre impactos ambientais, mineração, tá? E eu convido também quem estiver aí, tá? Seus alunos, seus conhecidos também, para participar. Impactos ambientais, mineração. E, dentro desse processo, o foco vai ser Brumadinho. Nós vamos ficar com Brumadinho e Mariana. Serão os 2 focos do trabalho. Vai ser você e o professor ou só você? Eu e o Tiago Nasseri. Que legal. Bacana demais, Thiagão. Beleza? Legal. Vou divulgar assim. Vou mandar no meu Instagram lá. Você pode mandar no meu aí para mim que eu vou publicar lá. Vou marcar vocês 2. Tá bom, vou mandar, daqui a pouco eu mando para você, então. Pode deixar, então. Valeu, gente. Gente, tchau, obrigado. Então, obrigado pela presença de todos. Thales, mais uma vez, obrigado, viu? E estamos aí. Daqui a pouco eu vou participar da sua aula também. Vou entrar lá e dar meus pitacos lá na sua salinha também. Pode deixar. A salinha eu vou ver se eu abro ela em junho. Ótimo. E aí, se estivesse, eu vou lá mesmo. Vai ser um prazer estar lá. Não, beleza. Então, Fechou, tá, gente. Obrigado. Abraço, fique com Deus todo mundo, tá, gente? Obrigado, Thales, um abraço para vocês.